Oi gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Rui e eu escrevo no blog Médico Animose. Eu estou aqui hoje em primeiro lugar porque eu gostaria de agradecer o número imenso de pessoas que entraram em contato comigo via e-mail, via mensagem e me adicionaram no Facebook para elogiar a palestra Saindo da Matrix, que é a palestra que foi postada no YouTube por mim há mais ou menos um mês atrás. E uma vez que as pessoas não têm muito costume de ler no Brasil, eu imaginei que talvez gravar uns vídeos falando com a minha voz, não somente para agradecer, mas também para tratar a respeito de certos temas que serão muito importantes daqui em diante, uma vez que, como o nosso blog já está mostrando há algum tempo, aquilo que seriam os Illuminatis, ou o governo oculto do nosso planeta e da nossa cidade, estão movendo alguns peões no tabuleiro social justamente para fazer com que as pessoas daquela região comecem a aprender a viver sem água. O fato é que, através de uma forma legalizada, midiática e também fictícia, se parte da população consegue ser convencida de que a água não existe mais porque afinal os reservatórios estão vazios, é possível que eles consigam fazer aquilo que nós sabemos que a Nestlé quer fazer e que a Coca-Cola quer fazer, que seria justamente a privatização da água no nosso planeta. Fazer com que a água deixe de ser um bem comum de todos e passe a ter dono, assim como passou com o petróleo, assim como passou com as pedras preciosas, assim como passou com todos os recursos do planeta Terra. E para isso eu imagino que eu fazendo esses vídeos e falando para as pessoas, compartilhando conhecimento com a intenção de fazer com que elas entendam melhor elas mesmas e compreendam como elas são autoras desse tipo de acontecimento e não são vítimas. O problema é que se você acredita que você é vítima, você sempre vai precisar eleger pessoas para trazer soluções para você. E é justamente disso que o governo, é justamente disso que as monarquias, é justamente disso que as elites e a aristocracia se aproveitam. Elas se aproveitam do sentimento de desespero das massas, do sentimento de carência que as pessoas comuns, que as pessoas ordinárias têm, da crença que elas têm que não têm conhecimento, entre outras coisas. Então a primeira coisa que vocês deveriam entender para compreender por que os Illuminati, ou o governo oculto do planeta e da nossa cidade, estão tirando a água dos paulistanos. Para entender isso de uma maneira completa, vocês teriam que, em primeiro lugar, compreender quem são essas almas que encarnam um lugar que nem São Paulo. E se você tem um nível de consciência e abertura para entrar em contato com esse tipo de conhecimento, compreenderá o grande desafio que essas pessoas têm pela frente agora. Porque a gente sabe que a maioria das pessoas que representam o que São Paulo é hoje, essa elite próspera materialmente, mas sem nenhum conhecimento e inclusive com um profundo desprezo, seja pelo espírito, seja pela emoção, é muito importante compreender por que essas pessoas estão passando por isso ali naquele momento, tanto em níveis kármicos, como também em níveis libertadores. Então a primeira coisa que vocês devem entender é que todas as células do nosso corpo e da nossa mente estão feitas basicamente por 5 tipos de elemento, que seria a água, a terra, o fogo, o ar e o éter. E o elemento água é justamente o elemento que representa a emoção, que a gente sabe que ali em São Paulo é bastante judiada, é bastante agredida, é bastante, digamos assim, mutilada. Então, desde uma perspectiva elemental, a água está representando as emoções, da mesma maneira que a terra está representando a realidade material física, e a gente sabe através da história dos bandeirantes, entre outras partes da história de São Paulo, o quanto essa realidade física foi feita de guerras, foi feita de justiça. É importante lembrar que a Corte Real nunca foi para São Paulo, ali só tinha realmente a parte underground do que seria a humanidade de todos os tempos. Então, a água representa as emoções, a terra representa a realidade material física, o fogo representa as energias instintivas e digestivas, e o ar representa a mente, o pensamento, a imaginação, assim como o éter representa a parte habitada pelo nosso espírito, pelas nossas almas, e a parte que nos conecta com as realidades e dimensões em níveis etéreos. Então é muito importante que vocês compreendam que uma cidade como São Paulo, ou o planeta como a Terra, apesar da experiência de democracia que a gente vive num nível exotérico, com X, externo,
Na realidade esotérica, oculta, não é dessa maneira. Então, assim, a cidade tem dono, os recursos do planeta e da cidade têm dono. E existe uma guerra na cabeça das nossas elites, representada por diferentes setores que são o governo da cidade, a Sabesp, sociedades secretas como os jesuítas e a Opus Dei, entre outras estruturas que existem nos bastidores da realidade, que realmente estão movendo as coisas dessa maneira justamente para fazer com que a Coca-Cola e a Nestlé possam privatizar a água da nossa cidade. Mas a questão é que os nossos moradores não são vítimas de de toda essa mentira. Eles são cúmplices, justamente porque não foi ensinado ao povo paulistano o que é ser cidadão. E essas pessoas foram simplesmente ensinadas a buscar dinheiro, a sustentar trabalho, inclusive às vezes à custa de sacrificar a saúde da família. E dessa maneira eles substituíram aquilo que seria água ou aquilo que seriam as nossas emoções por concreto, por energias bélicas, por energias profundamente satânicas, que é justamente disso que se trata quem seriam os donos da nossa cidade. Se vocês começam a estudar o ocultismo, se vocês começam a compreender a história das aristocracias, se vocês começam a compreender a história do planeta em outros níveis, também compreenderão que para fazer com que vocês recuperem o próprio poder de vocês, esses magos negros realmente têm que fazer isso, justamente porque é a forma que eles encontram de, através de um problema, gerar uma reação e, através dessa reação, encontrar uma solução. A questão é que é um método um pouco sádico, né? Tirar a água das pessoas para tentar fazer elas desistirem de correr atrás de dinheiro, para ver se elas conseguem entender o que é emoção, para ver se elas conseguem recuperar os poderes internos delas. Mas de fato é realmente isso que é possível ser feito nesse momento. Então existem diferentes tipos de pessoas vivendo nessa cidade, mas todas elas têm em comum o profundo apego por dinheiro, a profunda crença de que para você viver é preciso ter dinheiro, de que para você ser feliz é preciso ter dinheiro. E isso é apenas uma convenção, entende? Isso não é uma realidade imutável. Em muitos países do mundo já existem várias comunidades que fazem seu próprio dinheiro, já existem várias pessoas que fazem questão de viver sem ele, inclusive enfrentando tipos de dificuldades que obviamente um paulistano jamais estaria disposto, né, que seria viver sem eletricidade ou viver sem conforto. Mas tudo isso é possível. E essa experiência vai ser proporcionada aos paulistanos agora de maneira totalmente forçada, de maneira que eles tentem desacelerar as células deles, justamente para, ao invés de ficar mentindo e juntando dinheiro, comecem a buscar água, porque precisam tomar banho, porque precisam tomar água, porque precisam fazer uma série de coisas que a água nos possibilita, entende? A questão é que por detrás disso existe a mão oculta de seres que compreendem a agenda oculta, tanto no nível de serviço aos demais como no nível de serviço a si mesmo, e necessitam cumprir com essa agenda, entende? Então vai acontecer diferentes reações. Enquanto tiverem pessoas que realmente vão estar alimentando o sistema de crença de que existe um aquecimento global, de que o mundo caminha para um caos, e isso não é verdade, existem outras pessoas que vão estar trabalhando para desmascarar a ação dessas aristocracias, desses ocultistas, desses seres dementes, entende? Porque a maneira como eles têm de fazer com que vocês despertem para uma realidade mais fotônica, para uma realidade mais completa, mais 4D, é justamente fuder vocês, entende? Então a primeira coisa que vocês têm que ter claro é que o tipo de cidadania que é praticada em São Paulo é perfeitamente cúmplice desse tipo de coisa. São Paulo é um império de racismo, São Paulo é um império de mentiras, São Paulo é um império de roubalheira. E as pessoas deixam de cuidar disso, as pessoas que são cidadãs e deveriam cuidar da cidade, elas deixam de cuidar disso para almoçar fora, em restaurantes caros, para ir para o Guarujá todos os finais de semana, para contar vantagem de ter uma conta bancária mais gorda que a conta bancária do vizinho. E não sei, cada realidade, cada pessoa tem total noção e acesso à sua realidade. Então, talvez seja o momento de vocês realmente pararem e pensarem que não existe evolução fora da espiritualidade.
E eu sei muito bem o que é ser uma pessoa espirituosa, o que é ser uma pessoa conhecedora da realidade extrafísica em uma cidade como São Paulo. E é horrível, justamente porque existe toda uma máquina satânica de fazer com que a inteligência, de fazer com que a decência, de fazer com que o amor, de fazer com que o carinho, a delicadeza sejam completamente concretados, sejam completamente solidificados, sejam completamente traumatizados. E para desfazer esse trauma, talvez tirar a água das pessoas seja uma das formas que os governos ocultos do nosso mundo encontraram. Mas a questão é que, uma vez que vocês busquem informação, não precisa nem buscar o desenvolvimento e ampliação da consciência, vocês saberão que São Paulo tem mais de 300 aquíferos debaixo na sua realidade subterrânea. E que esses rios, no início do século XX, começaram a ser entubados justamente pelas elites inglesas que estavam construindo ferrovias, que estavam construindo uma série de inovações e progressos que poderiam ser feitos, hoje sabemos, de maneira totalmente não poluente, de maneira totalmente esférica e não piramidal, como é o formato da sociedade que nós mantemos até hoje. Então eu quero chamar a atenção de você, paulistano, que desistiu de ser vítima e quer ser coautor da sua realidade, para que dê um passo em direção a um nível de conhecimento mais profundo, para que deixe de ser materialista, para que deixe de ser preconceituoso, para que deixe de ser racista, e comece a utilizar mais o seu coração e o seu instinto, ou seja, comece a transar mais e com mais amor, comece a perdoar mais e confiar mais, ao invés de simplesmente tentar sustentar uma realidade que já existe e que está levando a gente para o bordo do caos. Então, uma vez que você não percebe o próprio caos que você é, paulistano, os nossos queridos magos negros estão tratando de criar esse caos através da ausência da água. E aí eu quero ver se você vai ter topete para ficar apontando o dedo para a história e se orgulhando de querer se separar do resto do país, simplesmente porque o resto do país elege um presidente diferente dessa ideologia classicista. Você vai ter que perder os seus preconceitos, cara. Do contrário, você vai viver numa realidade 10 mil vezes pior do que São Paulo é hoje. Simplesmente porque nós somos seres multidimensionais. Nós não somos este corpo, nós apenas estamos nesse corpo. E eu fiz questão de gravar esse vídeo justamente porque eu sou paulistano. E eu sei quantas pessoas que eu gosto, quero bem, me identifico nesse momento, estão sofrendo sem saber em quem acreditar, sem saber o que fazer, sem saber se o governo mente, se a imprensa mente, se eu minto, se o Lula mente ou se o Alckmin mente. O que vocês têm que compreender é se vocês mentem e em que grau essa mentira é consciente. Porque é o grau de inconsciência a respeito da própria mentira que vai jogar vocês, digamos assim, para o núcleo do caos mais profundo do que vai ser essa crise hídrica. Agora, se você for uma pessoa humilde, se você for uma pessoa que busca conhecimento, se você for uma pessoa que quer evoluir de verdade, você vai entender que tudo isso está sendo criado justamente para que uma nova sociedade possa nascer, para que pessoas mais conscientes possam cuidar da água da cidade, sem a necessidade de manter políticos bandidos, mentirosos, pessoas regressivas, mal intencionadas, que utilizam o erário público justamente para enriquecimento próprio. Mas eles não fazem isso porque eles são maus, eles fazem isso porque eles têm oportunidade, porque você, paulistano, deu essa oportunidade para eles. Então a única maneira de gerenciar essa crise nesse momento, uma vez que os reservatórios de água já se encontram naquilo que é chamado volume morto, a única coisa que a gente tem a fazer é olhar para dentro, é cuidar das nossas emoções, é entrar em contato com as soluções, é parar de eleger políticos e começar a entrar em contato com o meu vizinho, a tentar buscar saber se existe algo que eu posso fazer por ele. Porque quando você começa a fazer isso, outros seres vão fazer isso por você também. E dessa maneira a gente cria aquilo que no espaço eles chamam de holocracia, onde nenhuma forma de inteligência, nenhuma forma de oportunidade é dispensada, a não ser que prejudique um nível moral que está dentro do coração de todos vocês. Então será o momento de nós deixarmos de acreditar um pouco na educação, deixarmos de acreditar um pouco na civilização. Vamos ter de deixar de acreditar em tudo para começar a conhecer. Existem 7 coisas que são
fundamentais para quem quer evoluir nessa realidade material que a gente vive, ainda no sistema piramidal. As 3 primeiras coisas que vocês precisam compreender é que vai ser necessário amar, perdoar e confiar. Quando vocês estiverem fazendo isso com perfeição, existem outras coisas que serão necessárias. E a primeira delas é crer. Se você não tem conhecimento, você precisa crer. Você vai crer em Jesus, você vai crer em Buda, você vai crer em Maomé, você vai ter que crer em alguma coisa. Uma vez que você elegeu aquilo que você vai crer, e de preferência tente crer em você mesmo, antes de crer em qualquer filosofia de vida, e pode fazer as 2 coisas, pode fazer todas as coisas. A vida não é maniqueísta. Mas uma vez que você elegeu no que você vai crer, você vai ter que conhecer, você vai ter que buscar conhecimento a respeito disso que você está crendo. Uma vez que você acreditou e conheceu, você vai ter que fazer uma coisa que a mente jesuíta odeia, que é julgar. As pessoas nos ensinaram que a gente não deve julgar, mas isso é mentira. A gente tem que julgar, a começar por nós mesmos. Porque senão como que eu vou saber se eu sou honesto, se eu sou filha da puta? Então eu tenho que reconhecer isso em mim mesmo antes de poder apontar dedo para os políticos, antes de poder apontar dedo para os magos negros que organizam a nossa sociedade. Então uma vez que você acreditou, conheceu e julgou, aí você tem que cobrar. E tudo isso começa com você mesmo. Eu não pretendo explicar em um vídeo para vocês como evoluir de maneira completa, seja em nível mental, emocional, instintivo, seja em nível álmico ou espiritual. Mas é muito importante que vocês comecem a chamar a responsabilidade dessa situação, seja com a água, seja com a mentira que vocês sustentem na vida de vocês, para vocês mesmos. Parar de eleger pessoas para dar soluções para problemas que vocês se recusam a conhecer. Se vocês buscarem conhecer vocês mesmos, se vocês buscarem conhecer a verdadeira história do planeta Terra e a verdadeira história da raça humana, se vocês buscarem conhecer a verdadeira natureza das religiões e a verdadeira natureza de todos os sistemas políticos, vocês verão que nós, raça humana, estamos há mais ou menos 7.000 anos sendo enganados. E que a Matrix não vai tomar jeito, eles não vão ficar bonzinhos. Eles têm que existir justamente para que as almas recicladas possam seguir o seu processo evolutivo. O lance é que agora você tem a oportunidade de não ser mais uma alma reciclada. Você tem a oportunidade de ser você mesmo. E para isso você vai ter que evoluir. Então você tem que ver em que ponto de evolução você está. Em que ponto de evolução você está? Você já aprendeu a amar? Você já aprendeu a perdoar? E a confiar? Então se você aprendeu a fazer essas 3 coisas, beleza. Se você não aprendeu, aprende, porque você tem que fazer elas 3 juntas e com total perfeição. Depois que você aprender a amar, perdoar e confiar, você vai aprender a crer, conhecer, julgar e cobrar. Isso vale para você mesmo, isso vale para o seu relacionamento matrimonial, isso vale para a sua relação com os políticos em que você vota. E vamos ser bem honestos, quem conhece a classe média paulistana, quem conhece os brancos paulistanos que formam essa classe média abastada, que é herdeira de imigrantes europeus, sabem que esses caras não amam nada que não seja dinheiro, não perdoam nada que não seja o governo, e não confiam em ninguém que não seja da própria família, e ainda assim não confiam na própria família, entende? Por isso tem tanta mentira, por isso é preciso que o paulistano acorde. E eu estou aqui hoje como paulistano para pedir isso a vocês, e para agradecer, porque é muito difícil para mim estar aqui fazendo um vídeo, pondo a minha voz e a minha cara de maneira expressa, porque eu não recebo somente elogios, eu também recebo muitas críticas, e às vezes essas críticas vêm recheadas de ódio, recheadas de raiva, recheadas de injustiças, que faz com que você realmente desista de realizar qualquer tipo de trabalho usando a sua cara de maneira pública. Mas eu estou aqui em missão de paz. E aquelas pessoas que não compreendem que tipo de paz eu quero ter e não são capazes de respeitar o ser humano que eu sou, têm total liberdade para agredir essa figura que vocês estão vendo no vídeo agora. Eu gostaria de agradecer vocês todos mais uma vez, gostaria de manter contato com as pessoas que têm procurado o meu trabalho, que têm pedido mapas de registros akáshicos, sessões de psicoterapia, mapas quirológicos, né, que seriam a leitura das mãos. Eu não imaginava, eu sempre quis muito que o meu trabalho fosse prestigiado no Brasil, mas eu não imaginava que tantas pessoas iam estar desfrutando isso. E eu queria agradecer vocês, e quando vierem passear no Velho Mundo, me avisem,
e vamos tentar manter essa linha de diálogo à medida em que a agenda oculta dos nossos maestros que estão roubando a água siga adiante. Muito obrigado a todos vocês. Quem quiser falar comigo pode escrever para o e-mail Rui com Y, Mendes com S, ruimendes@ruimendes.com, ou adicionar no Facebook e ali a gente pode bater um papo via chat. Quem tiver interesse nas terapias e nas outras propostas profissionais que eu tenho, pode ver através das páginas do blog medicoanimosico.blogspot.com. Muito obrigado, pessoal, e um grande beijo para todos vocês.